E aí, galera, hoje eu vou comentar com vocês sobre um livro que eu encontrei perdido lá na biblioteca do meu pai. Essa obra aqui, né? Lenin, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, né? Então, Lenin coloca aqui como o esquerdismo fosse, o esquerdismo soft, né? Ele fosse um problema dentro da doutrina comunista. E a gente precisa, faz uma análise desse livro, ele é horrível, né? Ele é mal escrito e ele parte de premissas inválidas, ele chega a conclusões que já se mostraram historicamente inválidas. Esse livro foi publicado em 1920, ele não faz o menor sentido, mas ele não deixa de ser uma das bíblias, né, do pessoal da esquerda, principalmente aqui no Brasil, nesse momento, né? Então, o que diferencia o marxismo, né, do leninismo, né? O que aconteceu, o que Lenin muda na teoria de Marx, né? Então, estamos falando aí de quase 100 anos, né, entre a publicação, por exemplo, desse livro e a publicação do Manifesto Comunista. A teoria de Marx é que o marxismo ele ocorreria de uma forma etapista, né, em que a partir de a sociedade ela se desenvolveria em várias etapas, né? Você sairia de uma sociedade agrícola para uma industrializada, você passaria por um capitalismo. Esse capitalismo ele ficaria tão selvagem, com concentração dos meios de produção e das riquezas na mão de tão poucas pessoas, que ele naturalmente colapsaria, levaria a um socialismo e culminaria automaticamente num comunismo. Essa é a teoria do Marx. Marx não era contra o capitalismo. Marx achava até que o capitalismo ele deveria deixar o capitalismo acontecer, que ele naturalmente iria colapsar. Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o país mais capitalista de todos hoje é um dos melhores países, né, que todos os comunistas adoram se deslocar, né, e morar nesse país. Então essa teoria de Marx etapista, ela não se revelou adequada, né, dentro da teoria dele. Outro erro do Marx, assim, muito grave, foi em relação à consciência, né? Ele pega aquela questão individual e ele quebra esse paradigma e ele cria algo chamado consciência de classe, ou seja, a pessoa não teria uma consciência individual do que ela é, do que ela representa, e sim, ela estaria imergida numa consciência de classe. Qual a consequência disso dentro da teoria do Marx? A consequência seria que quando você tivesse um conflito mundial, um conflito grande entre nações, que você armasse essas pessoas, essa consciência de classe, ela ia emergir e eles não iriam lutar contra eles, as mesmas classes, né? Porque o advogado da Alemanha pensaria da mesma forma que o advogado da França e da Inglaterra, então eles não iam se matar, e a revolução aconteceria também a partir disso. Então, tanto num sistema quanto no outro, quanto em inúmeros outros pontos, a teoria do Marx não se mostra viável, né? Ela não é confirmada pelos fatos. Então, embora a gente saiba que os fatos, né, eles são inconvenientes para o pessoal que segue essa ideologia, né? Eles não se atêm muito à lógica, aos fatos e à verdade. Mas, enfim, a gente precisa conhecer o outro lado, né? O que está acontecendo. Vem Lenin e ele faz o quê? Ele vai ter que arrebentar, né, toda essa teoria do Marx e mudar tudo isso. E ele coloca aí a semente revolucionária, né? Ele diz, não, essa revolução não vai acontecer naturalmente, o capitalismo não vai entrar em colapso, ou seja, ele reconhece que o capitalismo vai se sustentar, e que é uma coisa boa, e ele defende então a revolução, né? Que você vai deflagrar uma revolução. E como tudo no comunismo, né, essa contradição que não acaba mais, nesse livro aqui também não poderia ser diferente. Eu separei pequenos trechos aqui só para mostrar para vocês como as premissas são inválidas, né, como os pensamentos são atravessados e não correspondem à realidade. Então, já na primeira página do livro, assim, primeiro capítulo, a primeira frase diz que nos primeiros meses que se seguiram à conquista do poder político pelo proletariado na Rússia. Bom, é ingênuo, né? Quem que ele está querendo enganar dizendo que o proletariado assumiu o poder na Rússia? Não tem como, né? A gente sabe que não foi isso que aconteceu. O povo não assumiu uma oligarquia ali pesada, radical, né? Mão de ferro, que começou a controlar o país segundo os seus desígnios. Na sequência, ele fala aqui que o que aconteceu na Rússia, né, seria
espalhado, né, teria uma transcendência mundial, ou ele chama uma inevitabilidade histórica, né, e que ela seria automaticamente reconhecido em todo o mundo, essa revolução. Pô, novamente, né, Lenin chuta mal, e não é o que acontece, muito pelo contrário, o regime deles colapsa, né, não o capitalismo. Ele fala aqui na segunda página também, novamente, sobre essa questão do instinto de classe revolucionária. Então ele vai além do conceito de Marx, né? Porque o Marx ele falava sobre as classes, essa consciência de classe, e aqui ele fala de uma consciência de classe revolucionária, ou seja, você teria várias classes, mas você teria uma classe revolucionária orbitando sobre tudo isso, que também nunca existiu. A gente teve guerra e ninguém saiu se matando, ninguém se juntou, exército de países diversos, para combater quem quer que seja, né? Que já no segundo capítulo ele começa dizendo o seguinte: hoje, sem dúvida, quase todo mundo já compreende que os bolcheviques não teriam se mantido no poder, não digo 2 anos e meio, mas nem sequer 2 meses e meio, não fosse a disciplina rigorosíssima, verdadeiramente férrea do nosso partido, não fosse o total e incondicional apoio da massa da classe operária. Então, assim, disciplina rigorosíssima, verdadeiramente férrea, bom, não precisa nem falar, um autoritarismo, uma ditadura pesada dentro do partido, eles se matavam todos entre eles, né? Era todo mundo desconfiando de todo mundo. A própria cena da morte depois do Stalin, ela é chocante, né? As pessoas saindo da sala e abandonando o Stalin, passando mal, né? E esse apoio, esse total e incondicional apoio da massa da classe operária. Ora, não tinha apoio de massa de classe operária nenhum. O que existia era um governo de terror, as pessoas tinham medo, qualquer pessoa que se insurgisse contra o regime era automaticamente perseguida e mandado para campo de trabalho forçado na Sibéria, morta, né? Então não existia apoio incondicional nenhum, né? Então veja, essa é a obra de Lenin, né? Que até alguns esquerdistas aí proeminentes do nosso país dizem que essa obra específica é um dos livros de cabeceira deles, né? Já lá no capítulo 10, né, a história do movimento operário mostra atualmente que ele está destinado a atravessar em todos os países um período de luta do comunismo nascente, cada dia mais forte, que marcha para a vitória. Novamente, né, Lenin, como a gente já falou, não existe isso, isso é uma fantasia, um fetiche que vocês têm, que o comunismo, as pessoas iam querer abraçar esse regime e ser comandada por um bando de maluco, né? Quando isso não aconteceu em nenhuma parte do mundo, muito pelo contrário, onde vocês implantaram isso, onde a esquerda teve sucesso em implantar isso, ela teve que construir muro, né? Na Coreia do Norte, em Cuba, na União Soviética, ela teve que construir muros, ela teve que proibir as pessoas, porque as pessoas queriam fugir desse regime, né? Ninguém ia para lá, né? O muro era só de dentro para fora, de fora para dentro não precisava ter muro, porque ninguém vai para lá, ninguém quer ir morar lá. Mas ninguém suportava aquele regime. Então, furada, né? Completamente furada. Aqui já no final do livro, aqui no apêndice dele, os comunistas, os partidários da Terceira Internacional existem em todos os países exatamente para transformar em toda linha, em todos os aspectos da vida, o antigo trabalho socialista, tradeunionista, sindicalista e parlamentar num trabalho novo, comunista. Então o que ele já está falando aqui em 1920, né? Quando ele cita, por exemplo, o exemplo da Inglaterra e como que ele faria para a Inglaterra colapsar, né? Ele mostra já nessa época que os comunistas já estão infiltrados em todos os países, em todos os setores da comunidade e que estão trabalhando continuamente para transformar os aspectos da vida, né? Em todos os aspectos da vida, desde o aspecto religioso, desde as tradições, desde as questões políticas, desde das questões culturais, né? Então ele já mostra aqui esse trabalho, já mostra essa organização dos partidários, né? Dos simpatizantes do regime comunista em todo o país. Então é isso, senhores, eu queria fazer essa rápida explanação desse livrinho aqui, mostrando aí as incoerências, né? Que são
muito grandes, né, dessa questão comunista, e nem se for entrar na parte de costume, na parte religiosa, aí a coisa é muito pior. E relembrando o que o nosso professor Olavo de Carvalho sempre falava, a nossa revolução, a revolução do bem, né? Isso é uma questão muito importante também, essa doutrina dele, essa forma de expor as ideias dele, o caminho que ele dá para serem conquistados os objetivos dele, ignora completamente o conceito de bem e mal, né? Ele deixa muito claro que ele é capaz de defender as maiores, como foi de fato, as maiores atrocidades possíveis, né, para colocar um paraíso aqui na Terra, né, criar um regime que seja perfeito, quando nunca acontece isso, o que sobram são só as atrocidades, né? Mas como dizia o professor Olavo, a nossa revolução ela vai ser feita de que forma? Ela vai ser feita pela difusão do conhecimento, como o Tony fala, sair da obscuridade, né? Sair daquela caverna que as pessoas estão e conhecer a verdade, conhecer a realidade. Obrigado.